Oi gente, Wagner aqui, essa é a aula 10 do módulo Explorando Python. Nessa aula a gente vai falar sobre criação de listas a partir de números aleatórios. Já estou aqui com o nosso notebook criado, vou criar uma sessão. A gente vai primeiro falar sobre números aleatórios. Na realidade, a forma correta de tratar sobre esse assunto seria ter uma discussão inicial sobre números aleatórios e computação, para deixar claro que os números gerados não são exatamente aleatórios, são pseudo-aleatórios, mas a gente vai pular essa parte e partir logo para a prática. Então, para utilizar números aleatórios em Python, uma forma é utilizar a biblioteca random, com M no final. E a primeira função dessa biblioteca que eu vou apresentar para vocês, deixa eu só rodar isso aqui, criar uma nova célula, é a função random. Essa função gera um número aleatório entre 0 e 1, com o 1 sendo exclusivo. O que quer dizer com isso? Os números gerados podem estar entre 0, incluindo 0, ou 1, excluindo 0. Como alguns já decoraram ou já sabem, a gente pode utilizar a função dir para descobrir quais mais funções estão implementadas no módulo random. Então, ele gera uma lista de funções, lá embaixo tem algumas muito interessantes. Essas aqui, por exemplo. Essa daqui faz a mesma coisa que random, só que para inteiros. O que mais? Você pode utilizar choice para, a partir de uma lista, sortear um elemento escolhido de forma aleatória. E a gente vai ver mais alguns exemplos aqui. Então, partindo para uma próxima sessão, eu vou iniciar aqui gerando listas de números aleatórios. Não vou escrever isso por extenso agora, qualquer coisa eu edito depois esse notebook. E vou primeiramente apresentar para vocês como se gera uma lista com números aleatórios. E aqui eu vou precisar dar um spoiler para vocês, porque eu vou falar sobre um assunto avançado, que é o List Comprehension. Para a gente poder traduzir isso daqui, seria algo do tipo a abrangência de listas. Esse vai ser um conceito amplamente utilizado nesse nosso mini curso. E quanto mais cedo vocês ficarem acostumados com essa sintaxe, melhor. Então, vamos gerar aqui uma lista com n números aleatórios. Para começar, vou dizer que esse n é 10, então vou gerar uma lista com 10 números. Então, como é que eu crio ela? Essa minha variável que eu estou criando agora, lista, vai receber os dados em formato de lista. E esses dados vão ser gerados a partir da função random, do módulo random, ou seja, são números aleatórios entre 0 e 1, certo? Num intervalo de 10 elementos. Então, essa é a sintaxe da List Comprehension em Python. Então, vou escrever aqui for. Esse for é uma função de estrutura que eu vou mostrar para vocês depois. N é um número que vai recebendo valores acrescidos de 1 em 1, nesse caso específico, e a função de contido para se relacionar a um elemento contido em uma lista, e essa lista vai ser a range n, ou seja, dentro de uma lista de 9 elementos, 9 índices na verdade, cada elemento desse, na verdade, vai conter um número aleatório entre 0 e 1. Então, é isso que todo esse código aqui faz, essa linha aqui. Okay? Então, não se preocupem em aprender agora essa sintaxe, só aceitem que é dessa forma. Mais na frente, a gente vai falar com muito mais detalhes sobre essa abrangência de listas em Python. Então, vamos lá. Então, o resultado aqui é uma lista, ó, contendo 10 elementos. Se você der um print len lista, resultado, o tamanho da lista é igual a 10. Você pode gerar aqui um tamanho maior de elementos. Você pode visualizar também essa lista com 100 elementos. Vai ser um número absurdo para se visualizar aqui no notebook, mas vamos deixar aqui em 10 salvo. Pronto. Então a gente tem uma lista de números aleatórios. Cada vez que você rodar, são gerados novos números aleatórios. Daí, se você precisar fazer a mesma coisa para
não entre 0 e 1, mas uma lista com números aleatórios entre, por exemplo, 0 e 100. Eu vou criar uma nova variável aqui, A, que vai receber 100, e aqui dentro desse gerador de números aleatórios, gerador de uma lista, na verdade, eu vou multiplicar pela variável A. Então, o resultado aqui, a gente vai obter uma lista de números variando entre 0 e 100. Você pode mudar isso daqui para outro valor, por exemplo, 50. E o resultado é que ele gera uma lista de números aleatórios, 10 itens, entre 0 e 50. Daí eu vou mostrar uma forma exatamente equivalente a isso daqui. Vou copiar, criar uma nova célula, colar aqui. Você pode fazer a mesma coisa com uma outra função da classe random. Essa função é a uniform. Você pode usar aqui random.uniform. E aqui dentro vai o intervalo que você quer gerar esse número. Vou deixar aqui 50, só para deixar explícito. Vou retirar isso daqui. Então, aqui é gerado uma lista de números aleatórios entre 0 e 50, que são esses dois argumentos aqui passados para a função. Você pode fazer um intervalo diferente, por exemplo, entre 10 e 20. Ele gera uma sequência de números aleatórios entre 10 e 20. Aqui você pode se perguntar como é que a gente faz para gerar inteiros, né? Aqui dá para gerar floats, né? Números floats. Como é que se faz para gerar números inteiros ao invés de números reais? Bem, a sintaxe é muito parecida com essa, só que ao invés de usar a função uniform, a gente usa a função range int. Aqui a gente coloca um intervalo. Para ilustrar, vou colocar de 0 a 10. Aqui, então, eu vou gerar uma lista com 10 elementos de números aleatórios entre 0 e 10. Então, está aqui. Você pode mudar esse intervalo, por exemplo, de 10 a 20. E o resultado aqui são números aleatórios entre 10 e 20, ou 0 a 100, por exemplo. 10 números aleatórios entre 10 e 100. Daí a gente pode pegar dentro dessa lista, sortear um elemento através da função choice. Você passa para essa função a lista e ele retorna um número escolhido aleatoriamente a partir dessa lista. À medida que você vai rodando essa função, ele vai sorteando um novo número. A gente pode, inclusive, utilizar uma outra função muito parecida, que é choices, no plural, a partir dessa lista. E do lado, escolher um K. Esse K é a quantidade de elementos que você quer escolher a partir dessa lista. Por exemplo, eu quero, a partir dessa minha lista de cima, retirar um par de números, 2 números. Né? Então, coloco K igual a 2. Ele vai retornar uma lista de 2 números escolhidos aleatoriamente daquela lista lá de cima. Posso rodar isso. À medida que eu for rodando, ele vai gerando um novo resultado. Aqui vale a observação que essas funções não necessariamente aplicam somente sobre listas de números, você pode aplicar também sobre listas de texto. Por exemplo, vou criar aqui uma lista com 4 elementos de texto. Vou criar um elemento cima, outro baixo, outro esquerda e, por fim, direita. Vou separar isso com a função split entre os espaços para gerar uma lista de 4 elementos, cima, baixo, esquerda e direita, e vou aplicar a função random choice sobre essa lista. Então veja que à medida que a gente vai rodando, ele sorteia um dos 4 elementos acima. Então, por exemplo, isso daqui pode ser utilizado para você criar um objeto que caminha aleatoriamente num plano, para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. E por fim, existem 2 funções que podem ser aplicadas a listas. Eu vou pegar esse gerador aqui novamente de lista, pegar o gerador de inteiro, é isso aqui mesmo. Você pode obter o maior valor dentro dessa lista. Deixa eu usar a função print aqui, já que eu vou usar isso aqui, usar mais uma linha aqui embaixo. Você pode obter o valor máximo e o valor mínimo de dentro dessa lista. Certo? Então, deixa eu imprimir também a lista aqui, print, lista. Pronto, então ele retorna aqui o valor máximo da lista e aqui o valor mínimo a partir dessa lista passada para
para essas funções max e min. Então é isso, gente. O conteúdo sobre lixas não terminou. A gente vai continuar na próxima aula. Boas práticas e bons estudos.